Eu matei o seu pai, sabia? Ele fez sons engraçados. Sim. Você faz sons engraçados? Tudo pode estar acontecendo de novo. Espero que não tenhamos feito você esperar muito. O 7º capítulo já está aqui e se chama Los Mejores Planes. Isso inclui que as verdades começam a florescer, mas muitos se recusam a aceitá-las. O medo do desconhecido reina na vila, mas é melhor ter uma esperança baseada em uma loucura do que não ter nenhuma. Void decidiu ser sincero com todos na vila. É hora de que cada um faça sua parte e o ajude em sua missão, porque caso contrário, uma eternidade os espera nesse lugar onde as reencarnações, os sacrifícios e os monstros sorridentes são a sua realidade. O mundo de From está prestes a ser abalado. Enquanto o do maior vilão caminha entre eles, fazendo o que quer, Sofia provou ser uma mestra do engano. Seus milhares de anos de idade lhe deram as ferramentas para manipular mentes fracas. No entanto, ela não conseguiu tirar sua humanidade. E no final, é por isso que mais vale a pena lutar. Mas antes de começar, permita-me roubar alguns segundos para agradecer aos membros do N-Minutos pelo apoio. Sem eles, nada disso seria possível. Quer fazer parte da família e acessar conteúdo exclusivo atualizado semanalmente? Clique no botão de inscrever-se abaixo. Vamos começar sem mais delongas. O 7º capítulo começa exatamente de onde paramos, mas desta vez vemos Randall tentando encontrar uma maneira de abrir a porta misteriosa que Void descobriu. Lugar onde, supostamente, eles vão executar o plano definitivo para sair dali. Ao que parece, alguém selou a entrada de uma forma quase impenetrável. Por enquanto, eles só podem pendurar um amuleto nela e esperar que Void desenvolva uma estratégia sólida, usando tudo o que Hyde descobriu até agora. Lá em cima, na sala comunal, Void passou um bom tempo procurando por Henry. Ele precisa falar com ele imediatamente. Quando ele finalmente aparece, está completamente bêbado. Lembre que festejou com Sofia, que deu um pouco do seu sangue sem que ele percebesse. Agora, Henry compartilha seu sangue com o Homem de Amarelo, o que pode trazer consequências interessantes e perigosas para todos. Enquanto isso, Tabitha abre o coração aos filhos e revela a Julie seu passado ali, contando sobre as vezes em que reencarnou em versões que viveram o mesmo. Essa experiência foi o que permitiu a ela lembrar como ferir os bonecos de pano. Ela confessa que durante uma de suas muitas vidas anteriores nesse lugar, ela foi Miranda, a mãe de Victor. É isso que Void está contando para Henry agora. Ele não aceita que essa seja a realidade. Na verdade, ele fica muito irritado e se não estivesse bêbado, provavelmente teria tentado agredir Void. Mas Victor está mais aberto a ouvir. Este lugar guarda muitos segredos e tudo parece possível. Victor os alerta que está ficando sem tempo. Eles precisam encontrar o Homem de Amarelo. Se ele voltou, significa que a morte de todos está se aproximando. O que ele viveu vai se repetir e agora Ethan pode ser o único sobrevivente. Naquela noite, acontece uma reunião na sala comum, onde Judd é sincero com todos e revela a verdade absoluta. Embora seja difícil de acreditar, o importante é que Jade viu algo com os cogumelos que não poderia ter visto antes. A porta atrás do muro de concreto é fundamental, e a teoria mais sólida até agora é a história das crianças sacrificadas neste lugar. Para Void, a mensagem no celeiro representa algo mais do que uma simples ameaça. O conhecimento tem um preço. Se o inimigo deles tenta intimidá-los, é porque teme o que eles descobriram sobre os mistérios deste local. Pela primeira vez desde que chegaram, eles podem estar perto de encontrar uma forma de entender este lugar e romper o ciclo que os prende. Henry interrompe a reunião, tentando convencer todos de que Void está louco. Ele diz que Void blasfema sobre sua esposa e pede que não acreditem nele. No entanto, o grupo está diante de um ambiente desconhecido. De um lado, Void, que tem sido seu guia desde o início. Do outro lado, Henry, um homem bêbado que tem se comportado de forma errática nos últimos 2 dias. É fácil decidir de que lado ficar. Jade alcança Henry e tenta explicar para ele que sua esposa sempre esteve certa. Salvar as crianças é a única maneira de levar todos para casa. Mas Henry se recusa a ouvi-lo, insistindo que só vão causar mais dor a pessoas que já sofreram demais. Ele afirma que não vão conseguir nada além de espalhar mentiras.
Por outro lado, Victor decidiu sair da casa colonial para ir diretamente até Tabitha. Algo dentro dele diz que talvez seja verdade e que ela pode ser sua mãe, a quem ele sente muita falta. No entanto, é responsabilidade de Tabitha fazê-lo entender que, embora compartilhe memórias do passado dele, ela não é exatamente a pessoa que ele precisa encontrar agora. Ela tem as lembranças e experiências dele, mas não o que faria dela sua mãe biológica. Apesar do que Tabitha pensava, Victor explica a ela que eles precisam resolver a questão do Homem de Amarelo, o que exige que ambos façam algo assustador. Por isso, ele pergunta se ela aceitaria acompanhá-lo. Enquanto isso, Void, Kenny e Jade se reúnem no sótão para discutir a estratégia. Primeiro, precisam juntar todos que estiveram nos túneis para ajudarem a desenhar o mapa o mais preciso possível. Void também deve falar com Randall, que, após tantas noites no ônibus, provavelmente conhece os padrões dessas criaturas e talvez saiba quantas existem. O que mais preocupa é que acabaram de divulgar uma informação importante para quem costuma errar. Se demorarem demais para executar o plano, os outros podem começar a seguir suas próprias teorias e cometer alguma imprudência. Por isso, eles precisam ser precisos e rápidos antes que mais alguém morra. Com os garotos trabalhando, Void se reúne com a Costa, que agora entende que o trabalho designado no porão não era apenas para mantê-la ocupada, mas porque ela foi a pioneira em encontrar pistas do plano. Void foi pessoalmente perguntar que informação ela tem para ele. A Costa não crê em reencarnação, mas Void afirma que já viveu muito ali para perder tempo mentindo ou mexendo com a cabeça das pessoas. Este lugar te oferece um monte de lixo o tempo todo, tentando te quebrar psicologicamente. Ele já viu coisas horríveis e está exausto, por isso precisa da sua ajuda. Ele pede que você monte uma equipe para vasculhar o porão, enquanto outro grupo fica na cafeteria investigando o homem do terno amarelo. Após colocar todos para trabalhar, Void vai visitar Donna. Enquanto espera do lado de fora, ele encontra um brinquedo que mostra imagens do mundo exterior para onde querem voltar. Ele passa os slides, vê Nova York e as pirâmides, mas a próxima imagem é uma foto de seu casamento com a esposa. Isso o deixa perplexo. Antes de questionar a realidade, ele vê a próxima foto e percebe que o lugar tentava manipular sua mente de novo. Alguns minutos depois, Christie avisa que Donna está pronta para recebê-lo. Antes de entrar, ela pergunta preocupada como ele lida com os tremores na mão. Ele diz que está lidando com isso. Porém, quando Christie pergunta se ele ainda vê coisas que não existem, Void mente, dizendo que o problema foi resolvido e não ocorreu novamente. A primeira coisa que Donna questiona é se ele realmente achou uma boa ideia reunir um grupo de pessoas mentalmente instáveis e assustadas para falar sobre crianças mortas e reencarnação. Void reconhece que pode ter se precipitado, mas garante estar fazendo tudo para resolver. Ela também questiona se deve se preocupar com a porta do porão. Ele garante a ela que já cuidaram de selar corretamente e que vão colocar um amuleto por segurança, então está tudo sob controle. Tudo o que ela precisa fazer é descansar e recuperar as forças. Em seguida, Void pede para ela contar o que aconteceu no lago e os detalhes sobre aqueles totens mágicos que usaram para ferir os bonecos de pano. Quando Donna pergunta o motivo, Void confessa que planeja usar um desses totens contra um dos monstros noturnos, na esperança de que funcionem como armas eficazes quando finalmente decidirem entrar nos túneis. Donna relembra o que ocorreu da última vez que ele matou uma dessas criaturas e questiona se ele está pronto para enfrentar outra mulher grávida e o que as pessoas vão dizer sobre ele durante todo esse tempo. Como estão prestes a entrar na boca do lobo, Void aceita correr esse risco. Lá embaixo, na varanda, a Costa reuniu um grupo de pessoas e começa a formar sua equipe de investigação. O que chama a atenção é que Sofia está lá, atenta, ouvindo cada detalhe e se oferecendo para participar. Instantes depois, Void sai da casa com um totem na mão. Sofia não consegue evitar olhar para ele com intensidade, como se a presença desses objetos naquele lugar a incomodasse profundamente. No celeiro, Maria Ellen tira alguns minutos para observar o estado de Roger. Quando Christie pergunta o que ela faz, Maria Ellen diz que sua mãe tinha uma ideia bonita do céu, mas admite que este lugar não é assim. Ela afirma que não quer terminar como aquele desgraçado. Portanto, seja lá o que Void esteja planejando para recuperar esses ossos e libertá-los desse cativeiro, eles devem ajudá-lo a conseguir isso.
De volta ao centro da vila, Void explica seu plano ao filho. É bem simples. Eles vão esperar até anoitecer e, segundo Randall, essas criaturas seguem padrões e repetem rotas a cada visita. Por isso, eles vão surpreender uma delas e atacá-la usando o totem. Se o plano funcionar, a viagem posterior aos túneis será muito mais segura. Caso falhem, eles devem ter rotas de fuga marcadas para a delegacia ou para as casas próximas, para se refugiarem rapidamente. O fator surpresa é crucial. Essas entidades estão acostumadas com os habitantes se escondendo atrás das persianas, tentando ignorá-las. Nenhuma espera ser atacada por vários flancos ao mesmo tempo e eles só terão uma chance de conseguir isso com sucesso. Não muito longe dali, Henry procura por Tabitha para finalmente conversar com ela e acaba entrando em sua casa sem permissão. Sobre a mesa, ele encontra alguns desenhos onde vê que Ethan trata Victor como se fosse seu irmão. No entanto, alguns segundos depois, ele tem uma visão estranha. Ele se vê conectado a um monitor médico enquanto luzes intensas iluminam seu rosto. No caso de Tabitha, ela e Victor chegaram ao cemitério de carros. Lá, ele mostra a ela o veículo em que o Homem de Amarelo chegou. Mas nada parece fora do comum. É apenas um carro velho e vazio, mas tudo muda quando Victor abre o porta-luvas e acha uma bolsa de couro cheia de dentes humanos. Perto dali, Tabitha vê o carro que foi de Miranda. Ao se aproximar, tem uma visão de sua chegada à cidade. Victor surge e os alerta de que Ethan precisa estar preparado para o que vem aí. Na última vez que o Homem de Amarelo apareceu, só o menino sobreviveu. E ele insiste que agora está ali para prepará-lo. Mas suas palavras acabam apenas assustando eles. De volta à delegacia, Sofia usa sua fachada de garota inocente e bondosa para conseguir informações do Boyd. Graças a isso, ela descobre o plano para aquela noite. Atacar um dos monstros sorridentes usando o totem e aproveitar as rotas de fuga em direção à delegacia e à casa próxima. A seguir, vemos Sofia caminhando sozinha em direção ao galinheiro. Lá, ela começa a inspecionar cuidadosamente os ninhos, até que finalmente encontra o que estava procurando. Após cheirar 2 ovos, Sofia rouba um, guarda no bolso e retorna como se nada houvesse. Passo pela cafeteria, onde Julie está sozinha, até Eugene chegar para acompanhá-la e perguntar se ela acredita na história da mãe. Julie diz que não importa se ela acredita, pois sua mãe está certa disso. Isso a assusta, já que quem descobre o que ocorre nesse lugar acaba morto. Para ela, esse lugar é só um maldito purgatório, onde todos precisam sofrer para que aquelas criaturas fiquem felizes. E ela já teve a sua dose de dor. Por isso, ela se pergunta por que não podem deixar a família dela em paz de uma vez por todas. Julie pergunta o que realmente aconteceu com o olho dele, mas ele responde que não pode contar para ela. O ferimento dele faz parte de uma prova que todos precisam superar. Este lugar quer vê-los fracassar, lançando mentiras que os impedem de ver a verdade. Ele reconhece o quanto isso pode ser frustrante, mas a alerta que ela não pode sair por aí odiando todo mundo sem motivo. Afastar as pessoas que a amam não é a solução. É exatamente assim que eles vencem. De volta com Jade, Ellie aplicou seu método para mapear os túneis, tentando lembrar tudo de sua viagem astral. Henry aparece para beber o licor que o ajuda com seus problemas. Jade pergunta se ele falou com Tabitha, e ele diz que tentou antes, mas não a encontrou. Nesse momento, ele começa a ouvir o apito do monitor médico de sua visão anterior e segundos depois, a luz volta. Inicialmente, Jade pensa que Henry está bêbado, mas ele tem uma visão em que desperta em um hospital e vê Victor ao seu lado, adulto e totalmente são. Victor o recebe e pede que fique desta vez. Porém, logo depois, Henry volta à realidade enquanto Jade o segura para não cair da cadeira. Quando Jade pergunta o que Henry viu, ele foge apavorado. De volta com Void, ele pede para Sarah ficar de olho na porta dele naquela noite, caso por algum motivo ele acabe correndo naquela direção, e ela pede que ele simplesmente permita que ela faça isso. É ela quem merece arriscar a vida para fazer algo útil. No entanto, ele responde que ela não deve se punir constantemente pelo que fez no passado. Eles vão precisar dela se decidirem descer aqueles túneis. Ela é uma das pessoas mais corajosas, e o que eles farão naquela noite será simples, considerando os desafios que os aguardam mais adiante. Ao concluir seu percurso, Sofia chega ao celeiro onde o corpo de Roger repousa.
Ela se ajoelha diante dele, sussurra algo em idioma estranho sobre o ovo e o quebra no peito, mostrando que a gema virou sangue. Em seguida, ela diz a Rogério que chegou a hora de brincar. Assim que a noite se aproxima, Void faz seu percurso diário com o sino, avisando a todos que devem se proteger. Podemos ver Donna tentando escapar de seu quarto para montar guarda na porta. Caso Void precise entrar, mas Fátima a intercepta e insiste que ela deve descansar, levando-a de volta para a cama. Donna pergunta como ela está, menciona o projeto no sótão e Fátima admite que isso a ajudou muito. É como seu amuleto da sorte, ajudando-a a se afastar do terrível monstro que deu à luz. Nesse momento, vemos que Sofia fugiu da casa de Sarah e planeja passar a noite na casa colonial, alegando que aquelas criaturas lhe dão muito medo e que não quer ficar sozinha. Na delegacia, Void e seu filho se reúnem com Kenny. A partir deste momento, eles devem esperar 1 hora para executar o plano. Por enquanto, só precisam fingir que é uma noite normal, como qualquer outra. No entanto, os jovens têm refletido e não querem que Void se arrisque, então imploram para que ele deixe que eles cuidem disso. Void já não é mais um jovem. Da última vez que tiveram que correr, seu joelho cedeu, colocando-o em perigo. Ele deveria deixar que eles assumissem a tarefa, mas Void não quer arriscar a vida de outros em um plano que foi ideia sua. Enquanto Void insiste que ele mesmo fará isso, os jovens percebem que sua mão não para de tremer. Ele se irrita e começa a gritar com a própria mão para que pare. Eles percebem que ele está debilitado e que o povo não suportaria perdê-lo. Alice implora para que ele ouça e reflita sobre o impacto de sua morte. Tudo foi planejado minuciosamente. Eles são jovens, fortes e podem fazer isso. Não há necessidade de ele correr um risco desnecessário. Assim que aquelas criaturas começam a aparecer, Void as observa atentamente para identificar o alvo perfeito, enquanto Kenny se prepara para a tarefa mais crucial: apunhalar um dos monstros com o totem. O jovem não poderia estar mais nervoso, mas sabe que, se alguém deve se arriscar, esse alguém é ele. Enquanto eles tomam a iniciativa, vemos Sofia sentada sozinha em um quarto, murmurando palavras em um idioma desconhecido para reviver Rogério, que será seu fantoche nesta missão de sabotar o plano. O feitiço de Sofia funciona e Rogério volta à vida. No começo ele se mostra apavorado e toca o próprio rosto desesperado, sentindo as suturas e os botões nas órbitas. Ele grita angustiado e em frenesi arranca os próprios pontos e parte da mandíbula. Depois, Ellison localiza um alvo ideal. O resto está longe e a criatura está sozinha, então chega a hora de agir. Kenny pede alguns segundos para se concentrar, segura o totem com firmeza e regula sua respiração. Depois, ele sinaliza para Void abrir a porta. O jovem esfaqueia o sorveteiro no peito, causando um grito agonizante. Ao tentar retornar à delegacia, percebe que uma senhora bloqueia a entrada. Ela o observa com um sorriso, acompanhada pelo resto dos monstros que emergem da escuridão, revelando que estavam esperando por eles. Quando Kenny busca uma saída, vê um monstro diante de cada porta das casas. Pouco depois, o sorveteiro se levanta e revela que só estava brincando. A facada não lhe causou nenhum dano. Kenny foge desesperado em direção ao ônibus, mas não consegue fechar a porta, pois o monstro sorridente, o líder do grupo, enfia a mão pela abertura no momento exato. Nesse instante, Fátima parece experimentar a mesma visão que o monstro e vê Kenny em perigo. Ao que tudo indica, sua conexão com a entidade é real. Ela está prestes a presenciar seu suposto filho devorando um dos habitantes. Kenny consegue subir no teto do ônibus e percebe que está completamente cercado. Logo depois, o monstro o segue e Fátima observa claramente, pelos olhos da criatura, o que vai acontecer. O monstro começa a descrever em detalhes como matou o pai dele, lembrando que ele fazia sons estranhos enquanto era devorado, e se pergunta com curiosidade se Kenny fará os mesmos barulhos. Um segundo depois, o monstro revela sua verdadeira natureza, garras afiadas e presas prontas para dilacerar a carne de Kenny. No entanto, nesse momento, Fátima grita: "Não!" A transformação da criatura regride, dando a Kenny a oportunidade de correr e empurrá-la para fora do teto do ônibus. Kenny entra rápido, fecha as portas e verifica se o talismã está no lugar, garantindo sua segurança. O problema é que Roger chegou à casa colonial e quebrou as barreiras da entrada.
Os sinos de pânico começam a tocar, permitindo que eles fechem a porta principal pouco antes de as criaturas entrarem. Mas agora eles precisam lidar com Roger, que possui as mesmas presas que os monstros e veio para devorá-los. Antes de Roger atacar a amiga, Eldin aparece com o totem e o apunhala. Jean surge com seu totem. Nesse instante, podemos ver Sofia no segundo andar, sorrindo ao perceber que esse grupo de pessoas será mais difícil de matar do que ela esperava. No entanto, isso só adiciona um nível extra de diversão à sua missão, encerrando o capítulo com um fracasso por parte de Void, mas esperamos que todo o esforço que eles estão fazendo juntos possa ajudá-los a descobrir que há um lobo disfarçado de ovelha em seu rebanho.